It's so confusing sometimes to be a girl, 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 girl. It's so confusing sometimes to be a girl, 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 girl. How do you feel being a girl? How do you feel being a girl? Girl, and I don't know, I'm just a girl, girl, girl. Oi, sejam bem-vindas ao primeiro vlog desse canal. Eu tô em Buenos Aires e essa é a minha primeira viagem internacional sozinha, então tô um pouco nervosa. O objetivo dessa viagem é ser um rolê bem artístico. Eu tô aqui pra fazer um curso de filtragem bem legal com uma artista incrível daqui de Buenos Aires. E aproveitei pra vir uns diazinhos antes, ficar um pouco a mais, pra fazer outros rolês artísticos. Então quero ir em museus, armarinhos, cafés, livrarias, tudo que nós, jovens senhoras, artsy girls, gostamos. Então eu tô muito animada. Eu já vim pra Buenos Aires antes, em 2019, mas foi um rolê completamente diferente do que vai ser essa viagem agora. Em 2019 eu vim com o meu noivo, Luan. Foi a nossa primeira viagem juntos, nossa primeira viagem internacional, mas foi um pouco traumática porque a gente pegou muita chuva em Buenos Aires, muito frio. Não era uma chuvinha assim, era muita chuva. E aí a gente saía do Airbnb e já ficava todo molhado, das pernas pra baixo, né? Claro, usando guarda-chuva, mas das pernas pra baixo molhava tudo mesmo. E aí a gente passava o dia todo meio molhado. E foi muito frustrante na época, porque eu era estagiária de Direito, então eu tava fazendo Direito naquela época, era meu último ano de Direito, e o Luan era estagiário de mestrado, então a gente tinha uma grana muito curta pra gastar aqui, e aí a gente se planejou pra isso, e aí chegar aqui e tá chovendo, a Argentina tava um caos por causa dessa chuva. Eu lembro que teve um dia que a energia acabou de semáforo, de metrô, então tava um clima assim bem caótico. Foi em julho, tava fazendo frio, então completamente diferente do que tá sendo agora. E a gente veio também com um roteiro assim muito fechadinho, porque nossa primeira viagem a gente queria aproveitar ao máximo, só que o tempo não tava colaborando, então a gente quis seguir o roteiro bem à risca, o que também não foi muito legal. E aí foi a nossa primeira viagem foi meio que pra entender também como a gente pode ser um pouco mais flexível. Então dessa vez eu tô em outra vibe, tô bem mais tranquila em relação ao roteiro. E claro também, como já conheço os pontos turísticos, eu não quero dessa vez ficar correndo pra fazer checkpoint, checklist de pontos turísticos. Quero fazer um rolê mais tranquilo mesmo. Cheguei aqui no Airbnb com calma, organizei aqui minhas coisas e vou sair pra comer porque tô com fome, já são 5 horas da tarde, eu não almocei. Eu tô em Recoleta. Da outra vez que nós viemos pra Buenos Aires, nós ficamos em Palermo, que é um bairro super legal também. Só que pro que eu quero pra essa viagem, eu achei que compensou Recoleta, muitas coisas estão por aqui, museus. O Airbnb é bem na região central aqui de Recoleta, perto do cemitério, perto do centro cultural. Ele é bem pequenininho, aqui atrás de mim tá a cozinha, ali tem o banheiro, tô aqui em cima da cama. Mas ele é bem bonitinho, bem cuidadinho e a localização é ótima, então tem um ótimo custo-benefício. E é isso, vou sair comer porque eu já passei da fase da fome, que a gente para de sentir fome de tanta fome que a gente já sentiu. Então agora eu vou comer e aí depois começamos nossos rolês artísticos. Depois de comer esse hambúrguer que tava maravilhoso, eu achei que eu ia conseguir fazer mais alguma coisa, mas eu tava muito cansada e decidi bordar um pouquinho. Comecei a bordar essa frase da Frida Kahlo, que diz: ao fim do dia podemos aguentar muito mais do que pensamos que podemos, e ela fez todo sentido pra essa viagem, e daqui a pouco vocês vão saber por quê. Aí eu comecei a bordar nesse café mesmo, no La Paneira Rosa. Eu amo, a comida é muito gostosa, o atendimento é muito bom também. Esse é em Recoleta. E aí, no fim de tarde, na frente do La Paneira Rosa, que fica também de frente pro cemitério de Recoleta, pro centro cultural, é uma parte bem badalada ali de Recoleta, tem esse parque e a vibe tava muito gostosa, e aí eu decidi continuar abordando por ali mesmo e fiquei por ali até começar a anoitecer, e aí voltei pro Airbnb pra descansar.
No dia seguinte, eu quis dedicar boa parte ao Museu de Belas Artes, que eu já conhecia, mas eu quis ir ver de novo também com outros olhos, porque na época que eu fui, eu ainda era estudante de Direito, então ver agora ir para museus é uma experiência completamente diferente do que era antes, eu sinto isso. E aí no caminho eu passei pela Faculdade de Direito, que é belíssima, e aí sim fui para o Museu Nacional de Belas Artes, que fica na frente da Faculdade de Direito, e preciso dizer que esse é o meu museu preferido de Buenos Aires. Eu amo essa vibe, essa estética, essas artes. Es como el café rico que me bebo cuando me despierto. Piel marrón, ojos negros, no puedo mirarte sin pensar en cómo acariciarte. Esa carita de ángel, no puedo más, pienso en ti cada día. Estoy encerrada, no encuentro la salida. Aí sou eu maravilhada com as coisas que eu tava vendo. E porque sou artista têxtil, fui com meu olhar muito atento a encontrar peças têxteis. E claro que tem muita tapeçaria nos museus, principalmente, né? Acho que é a arte têxtil mais fácil de encontrar. Essa aí era gigante, muito imponente e tem muito detalhe para observar. E aí, claro que também nós temos grandes nomes no Museu Nacional de Belas Artes, como Monet, Van Gogh, Gauguin. Eu acho muito incrível poder ver de perto as obras que a gente cresceu ouvindo sobre. Tú solo viste lo mejor de mí y no lo que yo sufría. Te fuiste sin saber el porqué de mi herida. Y no te tocaba a ti curarla, viniste a pasarla bien y la pasamos bien. Una foto bonita, un atardecer hermoso, una bailadita, tu cadenita de oro. Estuvimos tan cerquita, mirándonos a los ojos. Gente, essa sala vermelha, que fica mais pro final já do museu, é uma das minhas preferidas. Eu acho ela muito linda. E foi nessa sala que eu encontrei um bordado. Muitas dessas peças antigas, principalmente de artes que eram atreladas ao universo feminino, ocorre de não ter a autoria. Então, essa era uma peça anônima, mas era um bordado incrível, que eu cheguei a ficar emocionada vendo ele. Não era uma peça muito grande, mas era consideravelmente grande para um bordado. Quem borda sabe o tamanho do trabalho, do tempo que leva. E eu não conseguia parar de olhar, porque quanto mais eu olhava, mais eu encontrava novos detalhes. Apesar de gostar do Museu Nacional de Belas Artes, eu preciso fazer um adendo aqui, uma crítica às belas artes. Eu tô lendo esse livro que chama A História da Arte Sem os Homens, e a autora explica o papel que as belas artes tiveram no desmerecimento do bordado e outras artes têxteis enquanto arte. As belas artes, né, que envolviam pintura, escultura, eram consideradas mais nobres e superiores, em detrimento de outras artes que eram mais utilitárias, mais usadas no universo doméstico e feminino, como bordado, cerâmica, que eram classificados mais como artesanato ou arte decorativa. Então existe sim uma problemática em relação às belas artes. Isso também tem uma grande influência no fato do bordado ser tão pouco visto nos museus. E aí nesse livro ela conta, por exemplo, que a Royal Academy of Arts de Londres chegou a banir o bordado e ele deixou de ser aceito como uma forma legítima de arte dentro desses espaços. E aí, sabendo de tudo isso, acho que ter encontrado essa peça que eu encontrei bordada lá no Museu Nacional de Belas Artes se tornou mais significativa ainda. Tengo miedo que me haga más daño. Y lleva así mucho tiempo. Que lleva así muchos años. Nessa sala eu encontrei também outras artes têxteis. Essa tinha um pouco de macramê e várias
outras intervenções têxteis, crochê, um pouco de bordado. Tinha essa tapeçaria também. E uma das obras preferidas que eu vi nessa viagem foi essa obra de um grupo que se chama Mondongo, que é bastante conhecido. Se eu não me engano, eles são da Argentina. Essa obra era muito impactante porque, de longe, a gente não percebia o quão complexa ela é de perto. Ela foi feita simplesmente com fios, pedacinhos de fios, que eu imagino que devam ter sido colados. Eles não eram bordado, mas é algo que dava muito impacto visual. E, inclusive, eu até filmei aí, muitas pessoas, quando passavam ali pela frente, ficavam abismadas e paravam para ver de perto e tiravam foto. Então, essa realmente era uma obra que chamava muita atenção. La noche se puso bonita, pero no tanto como tú. Jamás y nunca como tú. E aí, em seguida, eu fui para essa livraria, Eu Ateneu, que é bastante famosa. Fui fazendo tudo a pé, andei bastante, mas até que é tranquilo, porque as ruas são bem planas. Como o objetivo dessa viagem estava voltado para as artes, principalmente para arte têxtil, é claro que eu fui procurar livros sobre a temática, sobre bordado, sobre feltragem. E eu encontrei alguns. Costuma ser bastante difícil encontrar livros sobre isso, mas até que tinha alguns para eu registrar. Em seguida, eu fui caminhando para outro museu, mas antes eu intencionalmente passei na frente desse armarinho, porque esse era um dos meus objetivos também, conhecer alguns armarinhos em Buenos Aires para ver como eles são. E aí esse tinha umas coisas bem legais, tinha agulha para feltragem, o que no Brasil não é tão comum de se encontrar. Nesse armarinho não tinha lã para feltragem, apesar de ter agulha, e tinha uns kitzinhos bem legais, que eu acho que eram de ponto cruz, tinha vários cacarequinhos também, e alguns bastidores, mas bem pobrinho de bastidor. E ali tinha até uma cueca junto. E aí cheguei no museu, que é o Museu de Arte Decorativa, que eu nem tinha ouvido falar muito sobre ele, coloquei no roteiro e eu me surpreendi porque ele é lindíssimo. Tem esse jardim no lado de fora que é belíssimo e a parte de dentro também é muito legal. Eu não consegui ver tudo porque já era mais pro final do dia, então não deu tempo, mas o que eu consegui ver eu achei bem legal, então acho que vale a pena incluir no roteiro. E claro que cada oportunidade que eu tinha de sentar e bordar num lugar bonito era o que eu fazia. Aí o moço me chamando pra sair porque tava na hora de fechar, e aí fui andando de volta pro Airbnb, mas antes de dormir eu quis passar no Centro Cultural de Recoleta, que quando eu fui em 2019 era gratuito, se eu não me engano, e dessa vez eu tive que pagar. Na verdade eu não consegui pagar porque eles não aceitavam cartão. E aí o moço falou que como estava perto do horário de fechar, ele ia me deixar entrar, mas agora então turistas têm que pagar. Se eu não me engano é gratuito apenas para moradores. E esse foi meu dia. Nesse dia eu fiz muita coisa. Tava bastante cansada e aí já estava no dia seguinte. A minha primeira parada foi no Malba, o Museu de Artes Latinas de Buenos Aires, que eu amo muito também. Peguei uma filinha para entrar porque eu cheguei um pouquinho antes do horário de abertura, mas não demorou muito. E o Malba tem obras icônicas, como vocês podem ver, Tarsila do Amaral. Tem bastante informação também sobre a Tarsila, sobre o movimento antropofágico, qual ela foi muito relevante. E é isso, a diva merece. Além da Tarsila, também tem outros artistas brasileiros, inclusive de Cavalcante e Portinari. E eu adoro filmar e tirar foto de pessoas aleatórias nas viagens. Aí um moço fofo não querendo atrapalhar minha filmagem. Essa obra também era brasileira, tem bastante coisa brasileira no Malba. E aí, mais uma vez, o grupo Mondongo, daquele mesmo retrato com linhas, chamando muita atenção, porque eles têm essa característica de longe parecer uma coisa e de perto você se surpreender com a quantidade de informação e de detalhes que as peças têm. Então, essa é outra peça do Mondongo, e era a mesma situação da outra. As pessoas passavam e ficavam, uau, e aí paravam, analisavam, ficavam um tempão ali. Era de longe a obra que mais chamava atenção. Mais uma vez eu filmando pessoas aleatórias, porque eu acho muito legal e muito bonito. Tinha uma exposição fotográfica também no Malba, que tinha várias fotos legais.
E claro, uma das partes mais famosas e visitadas é a da Frida Kahlo. Tem uma salinha dedicada só a ela, tem uma obra do Diego também. Quando eu vi essa obra em 2019 pela primeira vez, eu fiquei bastante emocionada também. E é isso, é muito legal ver essas obras pessoalmente. Depois, gente, eu andei muito para ir almoçar nesse restaurante que tem uma estrela Michelin. Podia ter pego um metrô, podia ter pego um Uber, mas o Uber tava caro e eu tenho um pouco de medo de andar de metrô, então eu quis ir andando. Foi bom porque o caminho era muito lindo, obviamente, mas cansei pra caramba nesse dia, mas valeu a pena. Eu adorei esse restaurante, adorei a comida, adorei o atendimento. Meu primeiro restaurante com estrela Michelin, muito chique. Não foi um absurdo de caro, então achei que vale a pena. Depois eu fui para uma região que, se eu não me engano, é um pouco mais central, que tem vários armarinhos, lanerias, que costuma ter muita lã, porque a Argentina é um país bastante frio, que produz muita lã. E aí fui em cada uma dessas lojinhas que eu ia vendo, eu fui entrando. E essa primeira que eu entrei era a mais linda de todas, muito bem organizada. Tinha várias coisas legais que eu acho que não é tão fácil de encontrar no Brasil. Tinha bastante bastidores, como vocês podem ver. E em todo lugar que eu entrava, obviamente, eu pedia se eu podia filmar e fotografar. E nesse lugar elas deixaram, mas eu senti que elas não foram muito receptivas. Eu não gostei muito do atendimento nessa loja, mas eu acho que a beleza do lugar compensa. E o foco dessas lojas, como vocês vão ver, é muito em lã mesmo. Nesse aí, ó, tinha estantinho de meada e nada mais. Aí fui pro próximo, que era bem similar também em termos de produtos. E o atendimento já foi um pouco melhor, a moça foi mais simpática, mas esteticamente o outro era mais bonito realmente. Parti pro próximo e até agora era um do ladinho do outro, exatamente. E o próximo que vocês vão ver também. Então, era tipo 4 armarinhos, lanerias ali, uma do ladinho da outra. Elas têm todas esse mesmo estilo, tudo bastante exposto, que eu acho muito legal. E a minha preferida foi essa aí, que fica numa esquina. E por que foi minha preferida? Eles têm muita variedade de produtos, era a que mais tinha, inclusive, lã para filtragem. E o atendimento era excepcional. A moça muito querida, ela foi a mais receptiva, ela incentivou que eu filmasse e gravasse, então foi uma vibe bem diferente dos outros lugares. Por isso eu acabei ficando mais tempo lá do que eu fiquei nos outros, porque eu não senti que eu tava incomodando. E fica aqui então a minha indicação para essa diva e para essa laneria incrível. Eles tinham também mais variedades de linhas de meada e olha só o tanto de lã, muita lã. E olha só para as minhas amigas crocheteiras, esses mini novelinhos, eu achei a coisa mais linda, mais fofa do mundo. Ah, e olha só, eles também tinham agulha para filtragem. E aí algumas lãs para filtragem que eles tinham. E aí depois eu fui na laneria da frente, que é esse Milana, que pelo que eu fiquei sabendo é uma laneria bem tradicional de Buenos Aires. Eu também gostei do atendimento deles e dos produtos. Inclusive lá dentro tinha várias coisas filtradas. Tinha essa moldura aí desse espelho que era toda filtrada, tinha vários detalhes muito divos. Eu amei que eles têm filtragem, porque não é algo tão fácil de ver por aí. Olha esse outro espelho com essas bolinhas filtradas, muito legal. E aí eles tinham uma cortininha ali também que era feito com lã. E aí alguns preços também, para vocês terem noção, né? Tem que converter, estão em pesos argentinos. Mas é isso, muito legal esse espaço, bem bonito também, bem organizado. E depois, eu não paro, eu fui para um museu de arte têxtil. Era mais uma exibição, na verdade, desse coletivo aí que se chama CAAT. Se eu não me engano, é Centro Argentino de Arte Têxtil e é exclusivamente voltado para arte têxtil mesmo. É uma exposição bem pequena, é uma salinha só, mas se você gosta de arte têxtil, eu acho que vale a pena, porque é muito raro a gente ver arte têxtil nos museus, como bordado e filtragem, e você vai encontrar isso nesse museu, nesse centro. E eu me senti muito inspirada, eu adorei conhecer. Ele fica num prédio que fica um pouco escondidinho, mas a moça que me recepcionou foi muito querida e eu amei a experiência. Tinha inclusive filtragem, olha só. E aí, na volta pro Airbnb, eu passei na frente desse lugar que, pelo que eu entendi, eles dão aulas de manualidades e tem também algumas coisinhas para vender. E aí, olha só
quanta coisa fofa. No dia seguinte, eu fui pra uma feirinha que acontece ali em Recoleta. Tem a feirinha de São Telmo, que é muito famosa, mas que só acontece no domingo. E essa feirinha aí acontece no sábado. Então, se você não tem disponibilidade de ir na feirinha no domingo, que foi meu caso, por exemplo, no domingo meu curso já ia começar, e você quer ir em alguma feirinha, tem essa feirinha que fica na frente do cemitério de Recoleta. Ela é bem extensa, na verdade, ela faz toda uma curva ali, então vale a pena visitar. Eu tinha feito vários registros dela, mas, se você ainda não tá sabendo, foi nesse dia que eu tive o meu celular furtado. E as fotos que eu fiz das artes e tudo mais, eu fiz com o meu celular da feirinha. E não deu tempo de sincronizar com o iCloud, então eu perdi tudo isso. Eu só fiquei com essas imagens aí da câmera que eu fiz quando eu já estava saindo da feirinha e indo pro Jardim Botânico de Buenos Aires, que foi onde eu fui furtada. O Jardim Botânico é um parque aberto, então é de livre acesso, e eu tava me sentindo muito segura, na verdade, em toda a minha estadia por Buenos Aires. A cidade tá bem policiada e tava sempre bastante movimentada, pelo menos ali onde eu tava hospedada, eu saía pra comer, não me preocupava tanto assim com segurança, mas aí no Jardim Botânico eu dei bobeira. Eu acho que o celular caiu do meu bolso em determinado momento, e aí foi questão de menos de 1 minuto até eu perceber, e aí ele já tinha sumido. Eu tentei abordar algumas pessoas, mas não encontrei meu celular mais. Inclusive, eu acho que foi nesse momento aí, ó, que eu vou me abaixar para fazer essa filmagem, que o celular caiu do meu bolso. Então tomem cuidado, se possível tenham aqueles cordõezinhos que prendem o celular no seu corpo, no seu pulso, para evitar esse tipo de situação, porque foi simplesmente desesperador estar viajando sozinha em outro bairro e sem o meu celular. Quando eu postei lá no Instagram que eu tava viajando sozinha e tive meu celular furtado, vocês me pediram dicas, né? Me pediram o que aconteceu, como aconteceu e dicas de como evitar que isso acontecesse. Então, agora eu quero trazer para vocês algumas dicas gerais de Buenos Aires. Primeiro, sobre o furto, como ele aconteceu. Eu tava então no Jardim Botânico, eu tava com uma calça social que tem aqueles bolsinhos bem curtinhos, assim. Meu celular cabia quase inteiramente dentro dele, mas era um tecido meio escorregadio. E aí, no que eu fui abaixar para tirar foto com a câmera, eu acho que o meu celular escorregou desse bolso e caiu. Eu tenho quase certeza que isso aconteceu, porque depois eu fiz um teste para ver se o celular cairia e de fato isso aconteceu. Então eu acho que foi por conta disso, por conta do bolso da calça. E eu tava deixando no bolso da frente, né, para não deixar atrás, não deixar exposto. Então eu quis deixar na frente pra ser melhor, mais seguro, e acabou caindo. E aí eu percebi muito rápido que o celular sumiu, porque eu tava mandando mensagens, então eu tinha acabado de mandar uma mensagem, eu caminhei mais um pouquinho pra frente, e aí foi assim, menos de 1 minuto eu percebi, dei falta do meu celular, e não tinha muita gente ali no Jardim Botânico. Eu só andei, nossa, sei lá quantos metros, mas assim, pouquíssimo, só dei uma meia-lua, assim, ao redor dessa estátua, tipo um chafariz que tinha ali, um laguinho, né? Então eu andei muito pouco mesmo. Eu poderia reunir as pessoas que eu achava que pudessem ter pego, né? Porque tinha pouquíssima gente. E aí, na hora, assim, eu fiquei meio paralisada. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam ali perto se alguém tinha visto meu celular. Mas é claro que se a pessoa furtou, né? Pegou ele do chão, ela não ia falar nada. Então, não consegui recuperar. E aí eu fui até os guardas que ficam ali, ficam na entrada, e também tem uma pessoa que fica no centro ali do Jardim Botânico, cuidando de tudo. E aí eu conversei com eles, eles falaram que até tem câmera em alguns pontos, mas que onde eu tava a câmera não pegaria. E aí eles falaram que não tinha nada que eles pudessem fazer. Aí, nisso eu já tava chorando, porque eu fiquei, de fato, bem desesperada mesmo. E aí, umas meninas me viram, pediram se tinha como ajudar de alguma forma. Aí, eu acessei o meu iCloud através do celular delas. Então, pouquíssimos minutos depois, eu já acessei, coisa de 5, 10 minutos.
eu já fiz o login e apaguei o celular do meu iCloud, né? Dei ele como perdido lá. E aí isso faz com que meus dados fiquem protegidos. Então eu não tive nenhum ônus com os meus dados, né? Não aconteceu nada com os meus dados, com as minhas contas, ainda bem, porque eu agi muito rápido. O único dano mesmo foi com o celular, de fato, né? E também todo o transtorno que isso me gerou. Porque eu disse que eu tava em outro bairro, né? Tava viajando internacionalmente sozinha e tava em outro bairro do bairro que eu tava hospedada. Então eu tava em Recoleta, o Jardim Botânico fica em Palermo, e eu não sabia de cabeça, por exemplo, o endereço do Airbnb. Eu não tinha pesos argentinos, eu tava só com dólar, porque eu achei que o dólar ia suprir as necessidades em Buenos Aires. E eu tava ali naquele momento sem nenhum meio de comunicação. Então eu tive que ir pra rua, pedir um táxi com a mãozinha para que ele me levasse. E aí, por sorte, o meu Airbnb era perto ali dos pontos turísticos de Recoleta. Então eu saberia me localizar assim que eu chegasse, por exemplo, no cemitério de Recoleta. Então foi isso que eu fiz, eu peguei um táxi e pedi para ele me levar até o cemitério de Recoleta. Então já pensou se eu não tivesse me localizado, tipo, onde era o Airbnb, se eu precisasse do endereço de fato, ia ser um transtorno maior ainda. Aí por sorte eu consegui pedir esse táxi, e aí chegando lá no destino eu falei que queria pagar em cartão. E eu achei que não teria problema nenhum. Mas ele falou que não aceitava cartão. Eu tava com um cartão internacional, né? Porque eu acho que é mais prático. Mas aí ele não aceitava cartão. Aí eu falei que tinha dólar. Ele também não aceitava dólar. Falou que ele só trabalhava com pesos argentinos e que eu tinha que ter perguntado isso antes pra ele. E de fato eu acho que eu deveria ter perguntado, mas nunca me passou pela cabeça, ainda mais na situação que eu tava, de que ele não aceitaria cartão, pelo menos. E aí eu não consegui pagar ele. Ele falou, então vou te levar numa casa de câmbio, aí você tenta trocar esses dólares e aí você me paga em pesos. E aí eu até expliquei pra ele que eu tinha acabado de ser furtada, mas eu acho que ele achou que era enganação, né? Mas assim que eu entrei no táxi eu falei pra ele. Mas enfim, acho que ele não comprou muito minha história, ele não se compadeceu. Aí tentou achar um câmbio pra eu trocar o dinheiro, não encontrou. Aí ele pegou uma rua que tava meio com trânsito, assim. Aí ele falou, desce ali nesse mercadinho que tem aqui na frente, pede se eles trocam pra você. Aí eu desci lá, eles não trocavam. Aí o táxi não achou outra casa de câmbio ali por perto. Aí ele se estressou e falou, sai que você tá me prejudicando, meu tempo de trabalho, tô aqui parado, não sei o que lá. Então, eu não consegui pagar o táxi. Ele fez essa corrida pra mim e eu não consegui pagar ele. Aí fiquei mais transtornada ainda, aí saí do táxi e comecei a chorar um monte. Aí, no caminho, andando, né, até o Airbnb, ele não andou muito ali por Recoleta, ele ficou por ali. Então eu consegui ainda me localizar do ponto que ele me deixou. Aí fui pro cemitério e fui pro Airbnb. E aí nesse trajeto, eu chorando, porque eu tava desesperada. E aí o ó de ser mulher, né, viajando sozinha, estando sozinha, andando na rua em qualquer lugar. Ainda mais uma situação vulnerável, que eu tava chorando. Fui assediada no caminho, mexeram comigo, ficaram falando, ai, por que tá chorando, princesinha, não sei o que lá. Então tudo isso já foi me deixando mais nervosa ainda. Aí fui pro Airbnb, consegui entrar no Airbnb, tudo certinho, só perdi o celular mesmo, nada mais estava com o celular. Eu não tinha nenhum cartão físico com o celular, as chaves estavam comigo na minha mochila. Então eu cheguei em segurança no Airbnb, e aí por sorte também eu tinha meu computador junto comigo. Aí eu fico pensando, se eu não tivesse meu computador, se eu não tivesse outra forma de me comunicar com as pessoas, como que eu ia fazer? E aí, por sorte, eu tinha meu computador, então eu consegui ainda acessar o WhatsApp Web e consegui me comunicar com todo mundo, né? Então eu não perdi a minha comunicação, ainda bem. Aí nesse dia, o restante do dia, eu fiquei só em função de trocar a senha de tudo. Por mais que eu tivesse conseguido apagar todos os dados do aparelho antigo, eu quis me precaver, né? Aí fui mudando senha de tudo, fazendo tudo que eu podia em relação à segurança dos meus dados. Aí fiquei todo o restante do dia fazendo isso e transtornada, né? Completamente desesperada naquela situação. E aí o Luan, meu noivo, que é o meu suporte emocional, não estava comigo, né? E aí eu tentei entrar em contato com ele, só que ele tinha ido acampar. Eu já sabia que naquela noite ele iria acampar com o pai dele, num lugar que não tem
torre, não tem internet, não tem nada. Então aí ele tava incomunicável também. Aí uma tia dele foi lá chamar ele pra explicar o que tinha acontecido e pedir pra ele ir conversar comigo, né, ir pra algum lugar que tivesse torre. Aí nessa ida, a tia dele acabou caindo de moto, ela tinha ido de moto falar com ele, ela caiu de moto, machucou o braço, o caos, já foi o puro suco do caos. Aí, enfim, conseguiu comunicar com ele, ele veio, foi pra casa conversar comigo. Aí fui me acalmando, mas assim, de qualquer forma, eu fiquei muito abalada com a situação. Um ponto positivo é que no dia seguinte a isso, já ia começar o meu curso de feltragem com a artista que eu falei pra vocês, que se chama Gabi Oves. E a partir do dia seguinte, então, eu estaria com ela. E essa foi uma grande sorte nisso tudo, porque ela foi maravilhosa. Ela me deu muito suporte, foi uma mãezona mesmo. No dia seguinte ela me buscou no Airbnb, ela me levou pro lugar que foi o curso, onde a gente ficou juntas durante 3, 4 dias. Então eu não precisei resolver nada, assim, em questão de alimentação, de transporte. Depois, na finalização do curso, ela me levou também até o aeroporto. Então ela foi um anjo, assim. Foi perfeito poder contar com ela nesse momento. Se eu tivesse que continuar turistando sozinha, né, depois disso tudo, sem meu celular, eu não sei nem se eu teria coragem de ficar saindo sem celular, né? Sem maps, sem comunicação. Então eu nem sei como seria se eu tivesse que continuar turistando. A sorte, então, é que eu tinha esse curso pra ir depois. Fui dormir, beleza. Aí no dia seguinte, consegui me acalmar. No dia seguinte, eu fui tomar um café antes que a Gabi viesse me buscar no Airbnb. E aí, descendo no prédio, um senhor, já nos seus, eu acho que 50, 60 anos, me abordou pedindo se eu sabia de algum lugar que pudesse tomar café ali por perto. E aí eu sabia que tinha um lugar ali na esquina, e aí eu falei pra ele, ó, tem esse lugar aqui, inclusive eu tô indo lá pra pegar o meu café da manhã, eu ia só pegar e voltar pro Airbnb. E aí ele falou, você se importa se eu for junto com você? E tudo isso a gente conversando em inglês, porque ele era, eu acho que francês, e não falava espanhol. Eu também não falo muito bem espanhol, então a gente conversando ali em inglês, fomos pro café. Aí ele, no café, ele quis pagar, a gente, tipo assim, ele tava sendo simpático até então, tava achando ok, ele quis pagar o meu café da manhã, o que eu achei um pouco incômodo, mas deixei, ele insistiu bastante. Aí ele pagou o meu café da manhã. Aí eu já comecei a achar estranho, que ele falou, eu já tô hospedado aqui há alguns dias. E como é que ele não tinha visto que tinha um café ali na esquina, né? Ele precisou me perguntar onde que tinha lugar pra tomar café. Aí, na volta pro nosso prédio, né? Eu suponho que ele estava em algum Airbnb também no mesmo prédio. No elevador, ele começou a falar que queria sair jantar comigo, pediu se eu ia estar disponível à noite. E aí eu tava já sem alimento, né? Já tava transtornada do dia anterior. E eu comecei a ficar tão nervosa e ansiosa com aquela situação que começou, eu acho que, baixar minha pressão, comecei a ter uma crise de pânico, comecei a minha visão ficar turva, começou a pretear, eu achei que eu ia desmaiar, comecei a ficar tonta, enjoada. E aí o meu piso era antes do piso dele, se eu não me engano eu tava no terceiro, ele tava no quinto, alguma coisa assim. Então eu tinha que descer antes dele e entrar no apartamento antes dele. Então é uma situação muito vulnerável, né? Se ele quisesse fazer alguma coisa, ele podia entrar ali junto comigo, ele viu o apartamento que eu tava, enfim. E na hora eu nem tive a sagacidade de, tipo, ir pra um piso acima do dele, né? Pra ter, tipo, uma medida de segurança. Então não fiz isso, mas devia ter feito, só que na hora eu nem consegui raciocinar direito. Aí quando eu comecei a ficar, assim, tava passando muito mal, chegamos no meu piso. Aí nisso ele tava me pedindo pra sair jantar comigo, aí eu falei, não, eu já nem vou estar mais aqui, não sei o que lá. E aí fui entrando assim muito rapidamente, já fechei a porta. E aí nunca mais vi ele, graças a Deus. Aí um pouco depois, a Gabi, que foi minha prof durante esses dias de curso, foi me buscar. E aí nesses dias que eu estive com ela, eu consegui me acalmar. Nos primeiros dias, na verdade no primeiro e segundo dia, minha cabeça ainda tava um turbilhão. Mas ela foi muito receptiva, muito amorosa comigo, então deu tudo certo. Inclusive logo eu vou compartilhar mais com vocês sobre o meu curso. Mas vamos então às dicas para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? Principalmente os furtos. Como eu disse para vocês, Buenos Aires está bem policiada.
E isso fez com que eu me sentisse muito segura e talvez fez com que eu descuidasse um pouco. Então, em nenhum momento antes disso acontecer, eu tava me sentindo amedrontada de andar sozinha pelas ruas, de ir pros pontos turísticos. Confesso que no começo eu fiquei um pouco receosa, mas eu vi que tava bem tranquilo. Então, se você é mulher e tá indo viajar sozinha para Buenos Aires, se você ficar ali pelos pontos turísticos, nos melhores bairros, eu acho que você não vai ter problema com isso, mas o furto é de fato uma questão. Aí, conversando com uma amiga que mora lá, ela falou que acontece bastante, inclusive eles têm uma estratégia de, por exemplo, você tá numa mesinha num restaurante na rua, chega um vendedor ambulante pra te vender alguma coisa, coloca coisas em cima da mesa e aí nisso seu celular pode estar ali por baixo. Aí na conversa eles vão fazendo com que você se distraia e na hora de sair com os produtos que eles estão vendendo, eles pegam junto também o seu celular. Isso é uma coisa que ela me falou que acontece. E também sempre ficar de olho, né, em quem tá ao redor, coisa que todo lugar eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado. E aí uma dica que eu acho que teria me salvo desse transtorno é essa capinha aqui, ó, que tem esse cordãozinho. Tem umas também que tem só um elástico que você prende aqui no pulso. Então, se você tá indo viajar, ter uma dessa aqui é bom, porque você não vai conseguir, sendo turista, esconder que você tem celular, né? Porque toda hora você vai tirar uma foto, você vai usar o Maps. Então, o objetivo não é você esconder que você tem celular, porque você vai precisar usar ele. Então, é bom você ter alguma forma de prender o celular ao seu corpo, para que esse tipo de situação não aconteça, de cair, de você se distrair, alguém passar e pegar. Então eu acho que isso aqui teria sido muito útil. Eu comprei isso aqui depois da viagem, porque me recomendaram também. A minha prof, inclusive, que eu tava fazendo curso com ela, ela falou que tinha recém ido pro Rio de Janeiro e ela comprou esses de colocar no pulso, ela falou que foi ótimo. Então considerem comprar uma capinha dessa aqui, eu vou deixar o link dessa aqui na descrição do vídeo. E basicamente é isso, então cuidar pra você andar em lugares seguros e cuidar também pra não descuidar o celular para ele não ser furtado. Outra curiosidade, inclusive, é que depois, por eu ter acesso ainda ao meu iCloud, eu consegui rastrear o meu celular por bastante tempo, na verdade, e ele tinha ido para um bairro mais afastado e perigoso ali de Buenos Aires, e ele estava numa lojinha de celulares. E depois eu fiquei acompanhando a lojinha no Instagram, eu vi que eles colocaram à venda o meu celular. Então meu celular foi vendido em Buenos Aires e não tinha nada que eu pudesse fazer. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu abri boletim de ocorrência, eu enchi o saco da polícia, eu pedi para as pessoas que eu conheço que estavam lá ligar na delegacia. Eu mandei muitos e-mails para eles também, eu ficava mandando a localização em tempo real, sempre que era atualizada, até chegar na lojinha. E aí depois da lojinha também eu mandei várias vezes, ainda tá nessa localização, vocês podem fazer alguma coisa? Enfim, nada foi feito. Aí depois me falaram, por que você não entra em contato com o advogado de Buenos Aires para tentar resolver essa situação? E aí a minha amiga Lu, que muitas de vocês acho que conhecem, a Luísa Piccoli, me ajudou nisso, entrou em contato com o advogado amigo dela, e aí ele falou que na verdade não teria muito o que fazer mesmo, que seria mais uma perda de dinheiro. Então eu resolvi deixar pra lá. Mas agradeço muito a todas as pessoas que me ajudaram aí, principalmente a Gabi e a Luísa. E outra dica também é levar pesos argentinos, porque eu achava que eles usavam muito dólar lá, mas na verdade não é bem assim. O taxista só aceitava peso argentino. Na feirinha também só aceitam dinheiro e peso. Então vá com um pouco de peso para você se precaver dessas situações. Mas apesar de tudo isso, eu achei que essa época que eu fui, que foi fevereiro, foi bem melhor do que ter ido em junho ou julho de 2019, porque o clima estava muito mais agradável. Em Buenos Aires, a grande maioria das coisas é ao ar livre dos pontos turísticos, tem muito parque, tem as construções para ver, então muita coisa é ao ar livre. E se tá um tempo frio e chuvoso, dificulta bastante. Buenos Aires estava lindíssima em julho, porque tava tudo laranjinha, as folhas das árvores estavam laranjas, tava tudo muito lindo, só que eu não sei se vale a pena pelo sofrimento que a gente passou. A não ser que você pegue uma parte do outono, inverno, que não seja tão frio e chuvoso. Mas eu acho que num
um clima mais agradável para você andar por aí com sol e tudo mais, é melhor. Outra dica, principalmente para quem mora perto da Argentina, como é o meu caso, moro em Foz do Iguaçu e é a tríplice fronteira, é você ir até a Argentina para daí pegar o avião da Argentina. Então eu moro aqui do lado de uma cidade que chama Porto Iguaçu, e aí de Porto Iguaçu eu peguei o avião para Buenos Aires. Isso vai economizar bastante na sua viagem. E aí existe também uma companhia aérea que se chama Flybond, que é uma companhia aérea de baixo custo e já ajuda demais. E é isso, eu acho que essas foram as dicas de Buenos Aires. Se eu deixei de falar alguma coisa e você quiser saber, pode comentar aqui que eu respondo. E a gente se vê no próximo vídeo.